Então, novamente, uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, independentemente, lá está, como sempre, da hora a que possam eventualmente estar a ouvir este áudio. Hoje vamos então passar para a segunda sessão sobre a história da África Oriental e vamos aqui falar de três estados, territórios, vamos dizer assim. O primeiro é a chamada Costa Swahili, que basicamente é uma área costeira do sudeste de África, que é habitada pelo povo Swahili. Como podem observar aqui neste mapa, basicamente a costa Swahili é a parte sul daquilo que é o Quénia, apanha toda a costa da atual Tanzânia e chega até ao norte de Moçambique, que infelizmente, como todos sabem, atualmente está nas notícias nacionais e internacionais por causa daquela questão dos ataques no norte do território de Moçambique, na zona de Cabo Delgado. Neste território, que é um território extenso, incluem-se várias cidades importantes que foram, ao longo da sua história, pontos importantes e portos importantes no comércio do mar Índico, nomeadamente a cidade de Sofala, que fica em Moçambique, a cidade de Mombasa, Guede, a ilha de Pate, Lamu, Malindi e Quilva ou Quiloa, como é conhecida na nossa língua. Além disso, faz também parte da costa Swahili várias ilhas, nomeadamente Zanzibar e as ilhas Comoras. Esta região da costa Swahili é conhecida por dois outros termos. Na época greco-romana era conhecida como a região de Azânia ou de Singion, e na literatura do Médio Oriente, árabe ou chinesa ou indiana, é conhecida como a área de Zanj ou a área de Zinj. E estas referências vão aparecendo tanto na literatura árabe como chinesa como indiana, com estes dois termos entre o século VII e o século XIV. A palavra Swahili em si significa o povo da costa em língua árabe e deriva da palavra Sahil, que é costa. E este povo Swahili e a sua cultura resultam basicamente de uma mistura cultural, étnica, religiosa entre povos de origem africana e comerciantes e mercadores árabes e outros. Os Swahilis eram, e ainda hoje são, comerciantes e mercadores, pescadores, e sempre absorveram com facilidade a influência de outras culturas que chegavam a este território para fazer comércio. Depois temos alguns documentos históricos que falam da sua sociedade. Entre estes documentos históricos temos um escrito grego chamado Périplos do Mar da Eritreia, e depois também temos várias obras do grande explorador Ibn Battuta, que descreve a sociedade da costa Swahili em vários pontos, ou seja, como é que se organizavam, que tradições tinham, qual era o grau de organização política, quais é que eram os produtos que ali chegavam, quais eram os melhores portos para os navios aportarem, etc. Como é que eram as suas cidades, etc. Todas essas descrições aparecem tanto no Périplos do Mar da Eritreia como nas obras do Ibn Battuta. E depois, os povos da costa Swahili, devido a este contacto, praticamente desde o século VII, com outros povos e outras culturas, acabaram por desenvolver uma cultura
uma demografia e uma religião distinta. Ou seja, porque os Swahilis são muçulmanos, mas nunca seguiram, vamos dizer assim, aquele islamismo mais radical, e é um islamismo muito entremeado de tradições animistas que vinham anteriormente, mas o mesmo se pode dizer em relação ao cristianismo. Até mesmo há vestígios arqueológicos de peças religiosas budistas que foram encontradas neste território, e então, como tal, a influência religiosa desta região era um bocadinho uma espécie de laboratório, vamos dizer assim, onde chegava o islamismo, chegou o islão, tínhamos influências do hinduísmo, tínhamos influências do budismo, tínhamos influências das religiões tradicionais africanas, e depois mais tarde temos a influência do cristianismo. E também devido a este particularismo dos povos da costa, estes povos habitualmente são povos que costumam dar problemas aos governos, neste caso do Quénia, da Tanzânia e de Moçambique, como infelizmente estamos a constatar atualmente, porque esta região sempre teve um secessionismo, um sentimento secessionista forte, desde que estes três países se tornaram independentes, por causa destas peculiaridades culturais, históricas, geográficas e até mesmo étnicas, vamos dizer assim. Por isso é que esta região atualmente está na ebulição que está, e Moçambique simplesmente foi o último território onde essa ebulição se verificou, porque isso já tinha acontecido nos anos 70 na Tanzânia, nos anos 50, 60 tinha acontecido no sul do Quénia, ou seja, Moçambique está simplesmente atrasado nesse processo. Por isso, esta é um pouco, resumidamente, aquilo que é a costa Swahili. Obviamente que nunca existiu aqui um Estado organizado, centralizado, e cada uma destas cidades, por exemplo, Sofala, Mombasa, Malindi, Quilva, todas elas foram estados, ou seja, cidades-estado, que foram sendo ocupadas, conquistadas ao longo dos séculos, seja primeiro por muçulmanos, depois por portugueses, depois por otomanos e outros estados mais fortes que governavam no interior da África Oriental. E passamos então ao segundo estado, que é o Reino de Arla. O Reino de Arla era um estado criado pela população Arla, que vive no atual, ou que vivia no atual sudeste da Etiópia. Eles criaram um estado em 501, no século VI, que ficava no leste da Etiópia, e a sua área de influência vai ser mais ou menos correspondente ao posterior sultanado de Shoa, que foi um forte estado muçulmano que existiu nesta região. Sabemos que este reino tinha relações comerciais tanto com a dinastia Ayúbida do Saladino como com a própria China dos Tang, e sabemos também que este reino tinha uma moeda própria e tinha um calendário próprio. Escavações nesta região indicam que os habitantes deste povo consumiam porcos selvagens, ao contrário do reino de Axum, onde não se encontra o consumo de porcos. Arla em si foi de facto um grande centro urbano, que já não existe, é uma ruína, e cobria cerca de 500 metros de leste a oeste e 900 metros de norte a sul, metros quadrados, entenda-se, excluindo, lá está, os cemitérios periféricos. Sabemos da escavação arqueológica que havia vários elementos na área urbana
tínhamos a zona central, onde havia o assentamento das pessoas, depois tínhamos uma zona de oficinas, depois encontraram-se também 3 mesquitas, a existência de poços, a existência de fortificações e também a norte da cidade, a leste e a oeste, foram encontrados cemitérios da população Arla. Os dados zooarqueológicos que também foram escavados indicam que os habitantes desta cidade eram caçadores de animais selvagens, mas também tinham muito animal doméstico, nomeadamente gado bovino, caprino, ovino e animais de transporte, como burros, cavalos, camelos. O reino de Arla chegou ao fim no fim do século XVI e esta destruição deste Estado está aliada à invasão das tribos Oromo que vieram da Somália e entraram no leste da Etiópia. Entretanto, depois os Arla converteram-se ao Islão e em 1567 parte dos Arla transferiram a capital para Aussa e criaram o Imanato de Aussa, que vai durar até ao século XVIII, quando foi depois destruído pela dinastia Mudaito do norte da Somália. E este foi um estado também relevante e importante na zona leste da atual Etiópia. E agora vamos falar aqui de um outro grupo tribal que ainda hoje existe e que é importante, que são os Beja, ou Obja, como se diz na sua língua. Os Beja é um grupo étnico de origem cuxita, ou seja, são descendentes dos antigos núbios. Eles habitam fundamentalmente no Sudão do Sul atual. Na Eritreia há uma percentagem menor que existe também ainda no Egito há uma diferença linguística porque os indivíduos mais a norte, ou seja, no Sudão e no Egito, falam a língua beja tradicional, vamos dizer assim, e os grupos beja mais a sul, ou seja, principalmente na zona da Eritreia e do Sudão do Sul, já falam o tigré, que é uma língua de origem semita, que está ligada ao gués etíope. Os beja são povos nómadas, pastores nómadas. No século X, um geógrafo árabe chamado Abu Nasser Mutair al-Masidi diz-nos que no século X, que é quando ele escreve, os bejas eram maioritariamente cristãos, o que faz sentido, tendo em conta que os beja, parte do território que é habitado pelos beja, foi incorporado ao Império do Aksum no século III, e depois, a partir do século XV, os beja foram sendo islamizados e eles acabaram por participar na conquista muçulmana do Sudão e acabaram por ir expandindo as suas zonas de influência para sul. Depois houve um clã deste povo, os Adendoas, ou o clã dos leões, que dominou grande parte daquilo que atualmente é o leste do Sudão no século XVIII. E depois, nas guerras do Mahdi, na década de 1880 a 1890, os bejas combateram dos dois lados, ou seja, um grupo de bejas combateu ao lado dos rebeldes muçulmanos, outro grupo de tribos ficaram ao lado dos britânicos. E também há quem diga que os beja, à época romana, eram os chamados plémios, de que já falámos aqui quando abordámos a África, o norte de África. Mas para além disso, estes beja, como podem ver aqui neste mapa de cerca de 1300, eles estão a norte daquilo que é o território de Bet Israel, que já falámos aqui,
do Reino Habecha, que é o estado embrionário da Etiópia, e dos outros territórios africanos, ou seja, quando se vê aqui no mapa Sultanate of Bazin, está-se a referir aos territórios que eram habitados pelos Beja. Entretanto, em 1350, como podem ver aqui neste mapa, já há uma fortificação político-militar do reino da Etiópia, embora as tribos Beja continuam independentes e só vão ser, uma parte dela vai ser incorporada ao Império da Etiópia e o resto depois acabará por viver e manter-se no Sudão. Mas falo dos Beja porquê? Porque os Beja, estas tribos, durante o século IX criaram 6 reinos que existiram, reinos tribais. O primeiro era o reino de Bazin, que existiu no século IX. Segundo, o Ali Yaqubi, que foi também um geógrafo e explorador árabe. Este era um dos 6 grupos, pode ser chamado reino, instituições, que habitou a região do Sudão do Sul, que controlava o Sudão do Sul atual durante o século IX, e na Eritreia. Neste caso, o reino de Bazin ficava entre Aswan e Massawa. Aswan, como sabem, é Assuão, Massawa é a cidade de Massawa, na Eritreia. Obviamente que a classe dominante eram os Beja, mas a maioria dos habitantes deste território eram nativos da tribo Kunama, e eram praticantes de uma religião tradicional africana. Este povo de Bazin era um protetorado, vamos dizer assim, do Império Abissínio, e acabará só mais tarde por ser integrado, já no século XIX, ao norte do Império da Etiópia. Sabemos que estes estados Beja foram criados todos por volta do ano 700, quando as tribos Beja invadiram do norte e ocuparam o vazio de poder que o Aksum já estava a sofrer, e como falámos aqui, depois, como sabem, o Aksum desaparece em 940, mas todo o território norte do antigo Império Aksumita em 940 já não estava sob o seu controle, estava sob controle destes reinos tribais Beja. Outro reino, para além do reino de Bazin, foi o reino de Belgin, que se centrava no nordeste da Etiópia, também se localizava entre a região de Assuan e de Massawa. Outro reino Beja foi o reino de Jarin, que também ficava no nordeste da Etiópia. Duas grandes cidades importantes que ficavam neste reino de Jarin eram a cidade de Suaquine e Aidab, e eram cidades que, apesar de ficarem dentro do reino de Jarin, eram cidades independentes, e tinham a proteção do Egito. Depois tínhamos também o reino de Kita, ou Kata, e o reino de Nagash e o reino de Tanquish. Estes eram os 6 estados Beja que, em maior ou menor grau, conseguiram manter a sua autonomia praticamente até ao século XIX, e por fim, estes reinos Beja, durante o século XIX, uma parte foi anexada à Abissínia, quando a Abissínia se começou a expandir e a tornar-se naquilo que é a fronteira da Etiópia moderna. Outra parte do território acabou por ser integrada ao chamado condomínio anglo-egípcio do Sudão, e, como já aqui falámos, depois os Beja chegaram a participar, uma parte deles, naquelas revoltas contra os britânicos e os franceses no fim do século XIX, mas, como sabemos, essa revolta, a chamada revolta mahdista, ou a revolta do Mahdi, acabou por ser esmagada,
E, evidentemente, os Beja acabaram por ficar integrados plenamente no condomínio anglo-egípcio e depois, nos anos 50, 60, quando o Egito e o Sudão se tornaram independentes, os Beja do norte, uma parte ficou no Egito, outra parte ficou no Sudão. Os Bejas do sul atualmente fazem parte daqueles grupos étnicos que fazem parte da República do Sudão do Sul, e há uma minoria ainda de população beja que ainda pertence ou existe naquilo que é o território norte da atual Etiópia e uma parte também limitada na Eritreia. E pronto, eram estes os temas que eu trazia hoje para a segunda sessão da História da África Oriental. Espero que tenham gostado e vemo-nos em breve. Obrigado.